Após deixar um rastro tóxico por milhares de quilômetros, óleo chega a mangues e corais na costa da Bahia, num estágio mais difícil de ser limpo e com alto risco de contaminar o meio ambiente durante anos, segundo especialistas. Reportagem BBC, 21 de outubro de 2019. Oceanógrafos, químicos e autoridades estaduais avaliaram o impacto da movimentação da mancha pela costa do Nordeste. Abram aspas. A contaminação química dura muito mais tempo do que aquilo que a poluição visual pode sugerir. Fecham aspas. Essa não é uma das afirmações boas de ouvir, quando se trata de manchas de óleo que atingem boa parte do litoral brasileiro desde 30 de agosto de 2019. Mas é a realidade expressada pela oceanógrafa Maria Teveni, uma das articuladoras do grupo de voluntários Guardiões do Litoral, que se formou em Salvador para limpar praias, estuários e manguezais desde que a contaminação chegou à costa da Bahia. Em um cenário ideal, aponta Teveni, o derivado de petróleo deveria ter sido barrado antes de chegar à areia e entrar pelos rios. Entretanto, se o óleo já chegou à costa, a limpeza deve ser feita na maior velocidade possível, na medida que evite que ele volte para o mar com o movimento das marés, ou que as substâncias tóxicas ali contidas se entranhem nos variados sedimentos costeiros. Ainda assim, não se pode criar ilusões. Mesmo quando para os olhos parece limpo, o risco pode seguir oculto por muitos anos. Abram aspas. Essas substâncias contaminam todos os organismos do ambiente e isso facilmente cai na cadeia alimentar. Um pequeno peixe, por exemplo, pode comer algo que esteja contaminado, isso entra na cadeia até chegar aos peixes que consumimos. Fecham aspas. Alerta Teveni, criadora do perfil Oceano para Leigos no Instagram. Nos 9 estados do Nordeste já são 200 localidades atingidas pelo óleo, de acordo com a atualização feita no sábado, dia 19 de outubro, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Oceanógrafos, químicos e autoridades estaduais ouvidas pela BBC News Nordeste após a chegada à Baía de Todos os Santos, em Salvador. Até chegar ali, o óleo já havia deixado um rastro tóxico por milhares de quilômetros e atingido os mangues e corais dessa região em uma etapa mais avançada de degradação. Um tipo de contaminação que é mais difícil de ser limpa e que permanecerá durante anos no meio ambiente, segundo os especialistas. Degradação lenta. O petróleo cru, ainda que seja altamente tóxico, é uma substância orgânica. Dessa forma, ele pode ser degradado através de fatores naturais, como a arrebentação de ondas, que dispersam o material, a irradiação solar, que evapora determinados componentes, e até mesmo bactérias que se alimentam do carbono contido no material. O problema, nesse caso, é o tempo. Abram aspas. A degradação natural é extremamente lenta. A depender do ambiente, leva décadas. Em áreas onde já ocorreram derrames, temos análises feitas durante anos depois do episódio e ainda assim é detectada a toxicidade. Nas áreas contaminadas, vivem animais em contato direto com poluentes e tem grande importância econômica, como caranguejo, aratus, sururus, lambretas. Além do risco na cadeia alimentar, as pessoas também estão sujeitas a entrarem em contato direto com os contaminantes que permaneceram no ambiente. Isso pode acontecer em uma simples caminhada pela areia da praia ou no banho de mar, tocando involuntariamente em resíduos de óleo ou inalando os gases liberados por ele. Abram aspas. O monitoramento das regiões atingidas deverá ser feito com análises constantes para garantir que as pessoas que estão frequentando as zonas não sejam intoxicadas. A Bahia Pesca, um órgão governamental responsável pelo fomento da atividade pesqueira no estado, produz um relatório preliminar após o monitoramento em áreas pesqueiras já atingidas pelo óleo. Abram aspas. Nesse ambiente, vivem animais que estarão em contato direto com o poluente e que têm grande importância econômica, como o caranguejo, aratu, sururus e lambretas. A mariscagem será afetada diretamente nesses locais, visto que, com a presença de óleo, a recomendação é a paralisação total da pesca. O comércio de organismos aquáticos dessas áreas ficará comprometido. A pesca
como um todo deverá ser impactada, tendo em vista que os consumidores foram alertados para não consumirem produtos pesqueiros, indica o documento. Sem medição. No petróleo estão contidos compostos orgânicos voláteis, chamados COV, e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPA, ambos altamente tóxicos e carcinogênicos, ou seja, cancerígenos. Os COV evaporam com relativa rapidez, mas os hidrocarbonetos se mantêm íntegros por muito tempo. O mais famoso dele é o benzeno. A resolução 3.7 do Conselho Nacional CONAMA determina um limite que varia de 0,051 a 0,7 miligramas por litro de água salgada. Passando disso, já impacta a biota marinha e a saúde humana. Ainda não existe resultado de medições na Bahia após a chegada do óleo. Abram aspas. Os governos não querem fazer alardes, porque um caso como este afeta o turismo, mas existe também a questão da saúde, tanto de quem frequenta praias, quanto de quem trabalha nessas zonas, mariscando, pescando, vendendo, fecham aspas. Com o farol de Itapuã ao fundo, voluntários trabalham na limpeza do óleo em Salvador. Abram aspas. Essas pessoas vão ficar em contato com esses resíduos por muito tempo, porque há também uma sustentação financeira em jogo. É muito difícil, por exemplo, que esses mariscos deixem de ser recolhidos para venderem. E é certo que muita gente vai ingerir alimentos contaminados, fecham aspas, acrescenta a pesquisadora. Sara Rocha integra a equipe que vem fazendo análises de amostras de óleo que tem chegado à Bahia, verificando sua origem e seu estado físico-químico. Segundo ela, o material que toca as praias já chega bem degradado, tendo passado por seguidas intempéries, e resta somente a fase da degradação bacteriana, justamente a mais demorada. Abram aspas. Contamos que estas amostras têm pouca solubilidade em água, então o que não foi retirado ainda vai parar no fundo do mar. Manguezais e corais ameaçados. As cartas de sensibilidade ambiental ao óleo, cartas SAO, publicação do Ministério do Meio Ambiente, indicam os níveis de sensibilidade de cada ecossistema costeiro e marinho no Brasil, seguindo como guia para ações que visem a mitigação dos impactos em desastres como o do momento. No documento está indicado, por exemplo, que os manguezais e recifes de corais têm sensibilidade nível 10, o mais alto na escala das cartas SAO. Desse modo, deveriam ser as zonas prioritárias nas ações de contenção do óleo. A Bahia foi o último estado do Nordeste a ser atingida pelo derramamento de óleo, mas de um mês após o primeiro registro oficial na Paraíba, ainda assim, nenhuma barreira de contenção foi montada como medida preventiva. Voluntários retiram óleo do mangue do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Pelo menos 2 áreas de extenso manguezais baianos já foram atingidas, nas barras do rio Itapicuru e Pojuca, ambos no litoral norte. Além disso, o óleo já penetrou na Baía de Todos os Santos, maior do país e segunda maior baía do mundo, margeada por dezenas de manguezais, bancos de corais e estuários. Abram aspas. Em áreas lamosas, como os mangues, que têm pouca movimentação de água e sedimento mais fino, é mais difícil fazer a limpeza. Esse óleo entra nos buracos e se mistura com o sedimento. São décadas para o ambiente degradar o óleo, afirma Mariana Tevenin. Karine Silva compartilha a preocupação, abram aspas. Onde bate a onda, há abrasão e dispersa material. A areia também não tem aderência geoquímica de reter os resíduos. Mas, no mangue, a permanência é bem maior porque é uma área porosa que prende o contaminante. Fecham aspas. Nos próximos anos, segundo ela, vai ser bem complicado o consumo nestas regiões, porque esses ecossistemas são zonas de reprodução de muitas espécies
e abrigam outras tantas que vivem enterradas no sedimento, como ostras, sururus e o chupim. Juntamente onde a contaminação vai predominar. Para Karina, através das cartas SAO, poderiam ser identificados até mesmo, abram aspas, áreas de sacrifícios, fecham aspas, para onde o óleo seria direcionado se houvesse anteriormente um entendimento de que era possível detê-lo. Mas sem o acionamento de um plano de contingência, o que se vê é um espalhamento da matéria por variadas zonas, sejam elas mais ou menos suscetíveis. Até o dia 18 de outubro, o Ministério Público Federal, com o aval de procuradores dos 9 estados nordestinos, entrou com uma ação contra a União, alegando omissão no caso das manchas de óleo. O pedido era de que, em 24 horas, fosse colocado em prática o Plano Nacional de Contingência para incidentes de contaminação por óleo em águas, o PNC, de 2013. A multa diária prevista é de 1 milhão em caso de descumprimento. Abram aspas. Afinal, tudo que se apurou é que a União não está adotando as medidas adequadas em relação a esse desastre ambiental que já chegou a 2.100 quilômetros dos 9 estados da região. A limpeza. Diante de toneladas de um material tão tóxico, pode parecer contraditório, mas se o óleo não for barrado no mar e já chegou às praias, rios e mangues, a indicação é de que a limpeza seja feita mesmo manualmente com todos os equipamentos de proteção necessários, bota, luvas de PVC, calça, camisa, máscaras, etc. A depender do volume de óleo. Então, como estes são ecossistemas delicados, o uso de maquinário pesado poderia fazer com que os contaminantes fiquem compactados e ainda mais encrostados no sedimento. No artigo How to Clear the Beach, da Nature, o biólogo John Whitfield consegue manter até algum bom humor, abram aspas. Pessoas com pás e peneiras são as únicas ferramentas sensíveis o suficiente para remover o óleo enquanto protegem o solo e os organismos ao redor, fecham aspas. Ou seja, para tentar mitigar uma contaminação invisível no futuro, é preciso meter a mão nos contaminantes no presente. Mais ainda, toda a população terá que se manter alerta por um longo período e cobrar dos órgãos ambientais monitoramento periódico das praias, peixes e mariscos. Pois, como resume Karina Silva, o senso comum é achar que, porque não estamos vendo, não existe. Mas nesse caso, o perigo está justamente no que não estamos vendo, afirma a especialista. As primeiras manchas apareceram no dia 30 de agosto em 4 localidades no estado da Paraíba. Em seguida, no dia 2 de setembro, um grupo formado por Marinha, IBAMA e Agência Nacional do Petróleo começou a acompanhar esse caso. Na primeira semana de setembro, resíduos apareceram em outros 4 estados. São eles Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também em Sergipe. Um mês depois, quando a mancha já tinha chegado aos 9 estados do Nordeste, ou seja, a todos os estados da região Nordeste, o governo finalmente nomeou o diretor do departamento responsável por definir estratégias para emergências ambientais. A gente segue por aqui porque no dia 11 de outubro, o governo federal acionou oficialmente o Plano Nacional de Contingência, mais de 40 dias depois do surgimento das primeiras manchas. Vale lembrar que 2 comitês que faziam parte desse plano foram extintos no começo do governo Bolsonaro. Na semana passada, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo federal por omissão diante desse desastre ambiental. E a gente tem uma última tela aqui para vocês, lembrando que na segunda-feira o vice-presidente Hamilton Mourão, presidente em exercício, mandou 5.000 homens do Exército reforçar as operações de limpeza nas praias. De acordo com o último balanço do IBAMA, do dia 23, o óleo já foi visto em 229 pontos, em 87 municípios.